E bom dia, meu amigo e minha amiga alvinegra, bem-vindos ao canal Fogão do Meu Coração, cara, sempre aqui trazendo vídeos pra vocês, 7 da manhã e 7 da noite, ou eu, o Rafael, sempre presentes aqui, trazendo novidades do Botafogo pra vocês, cara. E vamos começar essa segunda-feira, essa maravilhosa semana que vem pela frente, uma semana de descanso aí pro Botafogo, porque teremos data FIFA, teremos jogos da seleção, né? E o PR está convocado, vamos falar um pouquinho sobre isso também, que o PR já está aí a caminho da seleção. Mas antes, cara, vamos falar ainda sobre o clássico. Sim, o clássico não foi bom pro Botafogo, obviamente, saímos derrotados, mas saímos derrotados de uma maneira injusta. Eu não vou poupar aqui o Laje, não vou poupar nenhum componente aí ou pessoa que eu achei culpado, inclusive fiz um vídeo desabafando com vocês sobre o Laje, sobre alguns jogadores, porém, cara, de fato, os gols do Flamengo, na minha opinião, os dois gols foram irregulares, mas se você quiser considerar um, pode considerar, porém tem um ali que o lance claramente estava impedido, o Bruno Henrique participou da jogada, enfim, então teve polêmica sim, polêmicas essas que foram citadas aí, não só pelo treinador do Botafogo, como também o John Textor reclamou, cara, como também alguns jogadores do Botafogo estavam reclamando até ontem, cara, então vou mostrar isso pra vocês, vou mostrar também a avaliação de alguns comentaristas sobre os lances, tá bom? E isso é muito importante pra gente deixar bem claro aqui e fechar com chave de ouro aí, né, não com chave de ouro pela derrota, mas com chave de ouro que mais uma vez o time da Gávea foi beneficiado, tá bom? Então vamos fechar com chave de ouro sabendo que a culpa não foi só da qualidade do Botafogo, tá bom? Isso é muito importante deixar claro. Mas também quero citar, cara, que o Botafogo está bem na fita mesmo com a derrota. Isso porque o Palmeiras empatou com o Corinthians ontem, então o Botafogo continua aí a 10 pontos de diferença na tabela, seguindo líder isolado. Então vem comigo, deixe seu like, se inscreva, vou botar na tela aqui a primeira notícia do vídeo de hoje. E sem enrolação, já começando pelo principal, cara, que é aqui os comentaristas avaliando aí os erros de arbitragem a favor do Flamengo no clássico, cara. O primeiro gol aqui, claramente, o Bruno Henrique impedido, né? A linha da área aqui não me deixa negar. E depois aqui o Bruno Henrique corre aqui com o Marlon Freitas, né? O Marlon Freitas que tá aqui um pouquinho mais para baixo do Bruno Henrique, né? Que está em posição irregular. Ele corre fechando em direção à bola e o Marlon Freitas acaba cortando errado e fazendo um gol. Como o Bruno Henrique estava em posição irregular, gol esse deveria ser anulado, tá? Porém, não foi o que aconteceu, tá? A comentarista de arbitragem Renata Ruel, tá? Apontou irregularidade no lance do Bruno Henrique. Vamos abrir aspas para ela. Ó. Dentro da regra, o atacante em posição de impedimento interfere no adversário ao tentar disputar essa bola. Impedimento, erro do campo e do VAR. Bizarro como esses erros são bem comuns contra o Flamengo, né? A comentarista declarou ainda que houve falta em Tietchan antes do segundo gol não marcado em campo. Ou seja, ela comentou aqui que os dois gols foram irregulares, tá? No outro gol do Flamengo há uma falta na roubada de bola que o Rafael Claus deveria marcar, mas o VAR não pode interferir por não ser mais APP, enfim, o VAR não pode mais interferir nessa questão, mas assim, cara, nesse segundo lance o VAR não poderia interferir, mas assim, absurdo o Rafael Claus não marcar uma falta tão clara como aquela. Mas tudo bem, se ele achou que aquilo não foi falta, que claramente na minha opinião foi, tá, tanto que eu acho um absurdo ele não ter marcado, esse primeiro gol o VAR deveria ter interferido. Então tivemos aí, no mínimo, né, 3 erros nesse jogo, né? O primeiro do árbitro, e não veio o impedimento, do bandeirinha aqui no caso. Em segundo, do VAR não ter chamado no primeiro gol. E no segundo gol, do árbitro não ter visto ali a falta do Tietchan. Enfim, com 2 gols irregulares, o Flamengo venceu o clássico. E eu falei fechar com chave de ouro no início desse vídeo, não é fechar com chave de ouro em relação ao clássico, o clássico foi horrível, o Botafogo jogou abaixo, o Botafogo acabou saindo derrotado. Mas é fechar com chave de ouro em relação a esse assunto de erros de arbitragem. Isso não é choro, isso não é reclamação boba, isso não é desmerecer, tentar criar desculpas, na verdade, para a derrota do time. Isso é constatar fatos. Houve sim 2 erros claros, tá? Pelo menos um desses erros é um bagulho claríssimo que o VAR tinha que ser marcado e não foi. Se você cai nesse papo de choro da mídia, de seu amigo flamenguista e deixa de reclamar sobre isso, você está sendo prejudicado e aceitando ficar calado por causa de uma narrativa idiota de chorinho e tudo mais, tá? Você foi prejudicado, o seu time foi prejudicado e quando eu falei fechar com chave de ouro esse assunto, é porque devemos sim deixar isso claro que nós fomos prejudicados e isso não é chorar, isso não é reclamar, isso não é nada. Isso é mostrar fatos. Sim, o Flamengo mais uma vez conquistou um resultado em cima do Botafogo de maneira irregular. Enfim, normal vindo do time da Gávea, tão normal que o nosso lateral Rafael já falou sobre isso.
Vou colocar aqui na tela agora a questão do Rafael. Ó, Rafael do Botafogo manda real sobre o Flamengo, ó, e arbitragem. 12 pontos de vantagem para o time que também tem a camisa amarela a favor. Então, ainda deu uma sacaneada, né? Que mesmo com a vitória aí, né, irregular do Flamengo, né, o Botafogo mesmo assim manteve 12 pontos aí de vantagem, tá? 12 pontos de vantagem para o time que também tem a camisa amarela a favor, que são 4 jogos, se eu não estou maluco, tá? O Rafael deu uma sacaneada aí, tá? Depois ele completou. Estava analisando algo aqui sobre o jogo de ontem. Às vezes comentaristas perguntam por que os jogadores reclamam. É simples. No lance de ontem, né, do Tietê, nenhum jogador do Botafogo foi reclamar com o juiz e o Klaus ignorou a falta. No jogo contra o Coritiba, todos foram reclamar com o juiz. Ele ficou assustado e simplesmente deu a falta. Por que reclamamos? Se ver a falta, vai ser. Foi uma falta clara do Tietê e ele não deu. Os árbitros pedem que os jogadores reclamem. Se não reclamar, não tem falta. Ele falando aqui que aparentemente o juiz não deu a falta porque não houve reclamação. O que eu acho mais um erro, cara, um erro dos atletas, meu Deus do céu. Se eu fosse treinador, eu instruir meus jogadores, cara, viu falta, viu algo absurdo a seu favor, reclama. Infelizmente, juízes brasileiros não são preparados e eles trabalham sob pressão, tá? Assim como no gol como depois que saiu do gol ali do Bruno Henrique, cara, os jogadores não reclamaram também, não foi em cima do juiz, ficaram um pouquinho em cima do juiz e saíram. Assim como no primeiro gol, ninguém se ligou que poderia ter um impedimento, ninguém falou pra ver o VAR alguma coisa, então às vezes falta esse instinto aí nos jogadores do Botafogo, às vezes eles ficam muito apáticos. E o próprio Rafael falou não sobre os jogadores serem apáticos, enfim, mas falou sobre a necessidade aqui de às vezes reclamar pro árbitro apitar, porque se você não reclama, eles não marcam e passa batido. Então é isso aí, infelizmente o futebol brasileiro funciona nesse tipo de pressão, tá? Mas você que tá aí puto, você que tá bolado, como eu fiquei também, preocupado aí com a tabela, eu vou trazer uma dose aqui, né? Vou trazer um remedinho pra você se despreocupar pelo menos um pouquinho aí até os próximos jogos, cara. Isso porque eu li uma coisa que realmente me acalmou, que inclusive tá postado na nossa página no Twitter, inclusive segue a gente lá, FDMC Oficial, ou Fogão do Meu Coração, enfim, você vai achar a gente em todas as redes, Twitter, Instagram, TikTok, segue a gente lá, tá bom? Então, vou ler aqui pra vocês. Aqui, ó. 12ª rodada, o Botafogo vencia o Palmeiras e abria 7 pontos pro segundo, tá? Depois de 10 rodadas, o Palmeiras embalou uma sequência de vitórias, o Botafogo perdeu o técnico, perdeu o melhor jogador em campo, perdeu o aproveitamento de 100% em casa e a vantagem agora é de 10 pontos. Ou seja, passaram 10 rodadas, tá? De quando a gente ganhou do Palmeiras lá em São Paulo, tá? Aquele jogo espetacular. Passaram 10 rodadas e mesmo todos os problemas que a gente enfrentou e com uma pequena melhora aí, principalmente do Palmeiras, cara, o Botafogo continua mantendo 10 pontos de vantagem. É bem verdade que vamos enfrentar 2 jogos difíceis, né? É bem verdade que Palmeiras e Flamengo talvez tenham adversários mais fáceis, tá? Mas, mesmo assim, o Botafogo mantém uma vantagem confortável em que ele pode, sim, cara, fazendo bons jogos, administrar essa gordura, tá? E pra mostrar isso, tá aqui a tabela. O Botafogo com 51 pontos, Palmeiras com 41, abaixo o Grêmio, apesar do Grêmio ter um jogo a menos, pode diminuir para 9 pontos, porém esse jogo é contra o Corinthians fora de casa, não é um jogo fácil. Então, assim, o Botafogo ainda bem confortável na tabela, e, cara, eu acho que tem tudo pro Botafogo manter assim até o fim do campeonato. Agora, vamos acreditar, vamos reclamar o que tiver que reclamar. Eu acho que o Botafogo tinha que entrar sim com uma reclamação da CBF, tá? Desse jogo, para pelo menos evidenciar o absurdo. Mas assim, o que tem que ser feito pela diretoria, pela gestão, mas já passou pra gente, torcida, a gente tem que focar no próximo jogo, torcer o Botafogo aí, conseguir algum resultado positivo, se não os 2 resultados positivos, pelo menos uma vitória fora de casa nos próximos 2 jogos, enfim, e no tapetinho voltar a fazer o seu papel, tá bom? Galera, o vídeo de hoje foi esse, mais tarde voltamos com mais novidades. Muito obrigado pela audiência de vocês. Lembrando, cara, só que eu falei no início do vídeo, mas o PR vai pra seleção, porém não vai desfalcar o Botafogo, tá? Ele vai voltar, porque data FIFA não vai ter jogo, então ele vai voltar aí antes do próximo jogo do Botafogo no Brasileiro, tá bom? Parabéns ao PR que foi a seleção, vamos lá, vamos com tudo, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva, até a próxima.